Conor Ben assinando um contrato de uma luta no valor de 15 milhões com a Zuffa Boxing de Dana White, depois saindo como agente livre, comprando Ferraris e Porsches personalizados, incendiou o mundo dos esportes de combate. O cara sacou o maior cheque de sua carreira, entregou uma performance que muitos chamaram de insatisfatória e então exibiu sua nova riqueza por toda a mídia social, enquanto Dana White observava tudo acontecer. E pode não ter caído bem com ele. Então, vamos falar sobre como um boxeador de uma luta levou 15 milhões, saiu direto pela porta da frente e o que Dana White teve a dizer sobre isso. Em fevereiro de 2026, o movimento de Conor Ben para assinar com a Zuffa Boxing chocou o mundo do boxe. O jovem de 29 anos estava com a Matchroom Boxing Organization de Ed Hearn desde profissionalizar-se, mas após uma parceria de 10 anos, o Destroyer deixou para assinar com a empresa promocional do chefe do UFC Dana White. Os termos do acordo eram simples, mas impressionantes. Ben assinou um contrato de uma luta no valor de 15 milhões reportados, que o veria enfrentar Regis Prograis no card preliminar de Tyson Fury vs Arcelbek Makhmudov em Londres em 11 de abril. 15 milhões, uma luta, 10 rounds. Era isso que estava na mesa. Quando perguntado se a diferença nas ofertas da Matchroom ISAF era substancial, Ben respondeu, sim, drástica. É dinheiro onde se você está a alguns milhões de diferença, você diz, sim, tudo bem, legal. Podemos resolver. Mas não é que a lacuna entre o que Ed Hearn estava oferecendo e o que Dana White apresentou não fosse uma negociação. Era um abismo. Ben disse que o que está sendo pago vai garantir o futuro de sua família por gerações e era uma oportunidade que ele não ia deixar passar. E deixou claro antes de um único golpe ser desferido que esse arranjo tinha data de validade. Ben disse que seria um agente completamente livre uma vez que a luta com Prograis terminasse. Ele pegou o dinheiro, lutou a luta, e então, assim como isso, a parceria entre Conor Ben e Zuffa Boxing terminou. Ben marcou sua primeira luta sob a bandeira do boxe Zuffa com uma vitória unânime por pontos sobre Regis Prograis no Tottenham Hotspur Stadium no sábado. Os três juízes pontuaram a luta 98-92 a favor do britânico. A vitória foi limpa nos placares, mas o que aconteceu no dia seguinte é o que chamou a atenção. Dentro de 24 horas de ganhar aquele prêmio de 15 milhões, Ben já estava gastando publicamente, alto e com zero sutileza. Ele exibiu duas novas compras de carros, uma Ferrari F12 Superfast avaliada em mais de 250 mil e uma Porsche 911 Turbo S Cabriolet personalizada com seu próprio rosto e nome impressos no painel lateral, também no valor de mais de 250 mil. $500 mil em carros comprados dentro de um dia da luta e espalhados por sua mídia social para o mundo inteiro ver. A ótica disso era impossível de ignorar. Um boxeador levou 15 milhões de uma empresa cujos lutadores de MMA estão implorando por aumentos salariais há anos. Entregou uma performance que a maioria do mundo do boxe chamou de plana, saiu como agente livre, e depois foi em uma compra de luxo imediata. Para muitos observando, pareceu um insulto. Não necessariamente direcionado a Dana White pelo nome, mas não precisava ser. Todos entenderam quem fez aquele cheque. E os lutadores do UFC, eles notaram cada um deles. No momento em que o número de 15 milhões se tornou público, o próprio elenco de Dana White se virou contra ele, não com os punhos, com as palavras. E cada um dói mais que o anterior. O gigantesco signing de dinheiro pela Zuffa fez o ex-campeão do UFC Sean O'Malley falar sobre salários de lutadores dentro do UFC de Dana White. É loucura como você coloca tanto trabalho no UFC. Construir esse nome, criar esse personagem, ser uma estrela. Não estou ganhando 15 milhões para lutar, disse o lutador em seu canal do YouTube. Ali, um ex-campeão do peso galo, um dos rostos mais reconhecíveis do esporte. Um homem que lutava arenas e impulsionava números de pay-per-view, não conseguia entender. Nem sequer sei quem é Conor Ben. Supostamente é um nome bastante grande no boxe, mas nunca ouvi falar dele. A frustração era palpável, escorrendo de cada sílaba. Um campeão do UFC, alguém que sangrou e se sacrificou dentro do octógono, estava sendo dito que um boxeador que ele nunca ouviu falar vale 15 vezes seu próprio salário. Esse tipo de ressentimento não desaparece da noite para o dia. Depois vieram os pesos pesados, figurativamente e literalmente. O campeão dos pesos pesados do UFC, Tom Aspinall, que assinou com a Matchroom Talent Agency de Hearn em março, disse, acho que incomodou todos. Se um cara está ganhando 15 milhões e o outro está ganhando 15 mil. Essa é uma grande diferença, o que é uma das razões pelas quais quero explorar outras opções. Leia isso novamente. O campeão de peso pesado do UFC do mundo disse publicamente que o acordo de Ben foi uma das razões pelas quais começou a procurar por outras opções de gerenciamento. Isso não é uma reclamação menor sussurrada em um vestiário. É o principal peso pesado em MMA e questionando publicamente a estrutura financeira da organização para a qual luta, registrado para o mundo inteiro ouvir.
Israel Adesanya, o ex-campeão do peso médio do UFC e um dos maiores destaques da história da promoção, pesou com seu próprio comentário cuidadosamente medido, mas inegavelmente apontado. Isso o UFC é o que o levou ao nome Dana White, o presidente do UFC. Então, posso ver por que os outros lutadores estão chateados. Adesanya não estava lançando granadas. Ele estava estabelecendo fatos com a confiança calma de um homem que sabe exatamente o que vale e exatamente o quanto foi pago. Se um cara, Ben, consegue comandar esse tipo de dinheiro por uma luta, isso é o que está mantendo as luzes acesas, o UFC. Embora Adesanya insistisse que não estava muito incomodado com a chegada de Ben e o prémio que se entendia estar recebendo, ele disse: "Não me sinto amargado, mas estou tipo, foda-se. Quero 15 milhões por uma luta também." O lutador comentou sobre o fato de o UFC ter aumentado seu desempenho e bônus de luta da noite de 50 mil para 100 mil antes de acrescentar, mas isso nem é garantido. Até lutadores que não eram campeões se envolveram. Michael Venom Page do UFC teve sua opinião sobre a assinatura de Conor Benn com Dana White e Zuffa Boxing do TKO. "É apenas doloroso ver o dinheiro ir dessa forma", ele disse, admitindo que era fã de Ben, mas sentindo que ele não estava nem perto do nível superior no boxe. "Acho que é um concerto fácil. Apenas dê aos caras o que eles merecem. Não precisa ser milhões e milhões. Quando você vê alguém pago aquela quantia de dinheiro de alguém que não está te pagando naquele nível, é apenas desmoralizante." O ex-campeão do peso mosca do UFC Demetrius Johnson, amplamente considerado um dos maiores lutadores libra por libra na história do MMA, também não poupou palavras. 15 milhões por uma luta é loucura porque o que vai acontecer depois dessa luta? Ele perguntou em seu canal do YouTube. 15 milhões vale ter Conor Benn. É a primeira vez que ouço falar dele. Pelo que todos estão me dizendo, ele é um boxeador muito bom. Mas Khamzat está ganhando 15 milhões? Ilia Topuria está ganhando 15 milhões? Morab Devalishvili está ganhando 15 milhões? Não sabemos porque esses números sempre são mantidos em segredo. Mas realmente acredito que é uma exibição de Dana White pagando Conor Benn 15 milhões. Uma exibição. Isso é o que Johnson chamou. Não uma decisão de negócio, não um investimento no boxe, uma exibição. Uma demonstração pública de domínio financeiro direcionada diretamente ao estabelecimento do boxe. E a ironia cruel dessa exibição é que veio da mesma carteira que historicamente se recusou a pagar lutadores do UFC em qualquer lugar perto daquele número, dado que o UFC está ganhando substancialmente mais sob seu novo contrato de direitos de mídia de 7,7 bilhões por 7 anos com o Paramount Plus. Ed Erin previu uma potencial revolução entre lutadores de MMA na sequência da incursão do White no boxe e do contrato entregue a Ben caso não vejam seu próprio aumento salarial. Uma revolução. Essa palavra não é julgada levianamente no negócio de lutas. Mas quando o promotor de uma empresa de boxe rival está abertamente sugerindo que seus próprios lutadores estão prestes a se revoltar, você sabe que as rachaduras na fundação estão se espalhando. Se os 15 milhões foram a faísca, a luta em si foi a gasolina. Em 11 de abril de 2026, Conor Benn deu uma demonstração ao vivo do que 15 milhões compram para você no mercado de hoje. Mas não foi muito. As expectativas eram monumentais. Benn deveria caminhar para o Tottenham Hotspur Stadium, o mesmo local onde ele havia encabeçado 2 espetáculos contra Chris Eubank Jr., e fazer um show que justificasse cada centavo daquele contrato de figura de 8 dígitos. Ele deveria anunciar a chegada da Zuffa Boxing no palco global com um nocaute ensurdecedor contra um ex-campeão desaparecido. A violência característica que havia epitomizado algumas das melhores performances de Benn estava ausente em sua luta de co-destaque no card de Tyson Fury vs Arslanbek Makhmudov, que foi transmitido ao vivo na Netflix. Seu poder não era muito um problema para o ex-campeão Regis Prograis. Mesmo com o Prograis de 37 anos, entrando no ringue no auge de sua carreira e possivelmente ferido, mas ainda com o suficiente no tanque para levar o britânico aos placares, um Conor Benn sangrando continuou sua marcha em direção a um confronto pelo título mundial com uma vitória por pontos sobre um Regis Prograis desaparecido no Tottenham Hotspur Stadium. O britânico de 29 anos teve que lidar com cortes acima de ambos os olhos de choques de cabeça no meio da luta, mas usou sua juventude, energia e tamanho para vencer um confronto desorganizado mas bem disputado. Ao final do round 6, Benn tinha cortes ao redor de ambos os olhos devido a choques de cabeça acidentais, e Prograis aproveitou com mais sucesso nos rounds do meio. Prograis desferiu um grande golpe de esquerda no round 7 e pareceu ganhar confiança conforme a luta continuava após seu início fraco. Isso deveria ser uma coroação, não uma guerra de atrito contra um canhoto envelhecido com uma perna potencialmente danificada. A luta durou os 10 rounds completos. Nenhum nocaute, nenhum final dramático, apenas uma vitória por decisão arrastada e desorganizada que deixou a multidão no Tottenham com mais perguntas que respostas.
Apesar dos créditos de Progra, Ben deveria entregar um nocaute direto sob seu novo estandarte promocional. No entanto, apesar de subir para 25-1 com 14 KOs, ele pareceu unidimensional e falhou em entregar uma performance da qual se pudesse se orgulhar. O confronto foi feito para fazer o boxeador de Zofa parecer como se um soco de arremesso aterradora tivesse chegado. Na divisão dos pesos médios, com uma esperançosa vitória por nocaute sobre um veterano testado em batalha. Se Prograis fosse considerado um oponente mais perigoso para Ben, White provavelmente não teria mal pronunciado o nome do Progra durante a filmagem promocional na sexta-feira. Esse detalhe de Dana White pronunciando mal o nome do oponente do seu próprio co-main event no dia anterior à luta diz tudo sobre como este evento foi embalado. Esse era o show de Ben, não de Prograis. O oponente deveria ser um degrau, uma vítima em destaque. Acabou sendo tudo menos isso. O Ed Hearn do Matchroom poderia ser visto bocejando à beira do ringue no meio da luta de Ben e Turki Alolik fez uma saída apressada no meio. Talvez de volta ao vestiário de Tyson Fury conforme o Gypsy King se preparava para sua luta de destaque contra Makhmudov. Não importa como se leia, a ótica era ruim. Progra anunciou sua aposentadoria após a luta. O homem que Ben deveria destruir saiu do esporte em seus próprios termos, tendo dado a Ben 10 rounds de resistência genuína. Se Ben perdeu seu poder temporária ou permanentemente ainda será visto, mas o que está claro é que Progra perdeu a luta, mas pode ter vencido a noite, cortando Ben ao redor de ambos os olhos, mesmo na derrota, apesar de uma lacuna de 8 anos em idade e possíveis lesões. Frank Warren avaliou a performance, dizendo: "Ouça, ele lutou contra um cara que era um bom lutador. Ainda não é um mau lutador, mas não é natural naquele peso. E acho que ele deu alguns problemas. Ele tem uma boa taxa de trabalho, Conor. Ele levou alguns socos, ficou bastante machucado na luta. Ele teve alguns cortes. Sabe, não acho que foi um ótimo dia no escritório para ele, mas é o que é. O veredito do mundo do boxe foi condenatório. 15 milhões por uma vitória por decisão insatisfatória sobre um oponente passado seu auge que não conseguia se mover adequadamente. E depois Ben saiu e comprou 2 carros de luxo na manhã seguinte." Para entender por que Conor Ben chama a atenção e o tipo de salário que pode quebrar a internet, você tem que entender o nome que ele carrega nas costas. Nigel Gregory Ben, nascido em 22 de janeiro de 1964, é um ex-boxeador profissional britânico que competiu de 1987 até 1996. É um campeão mundial em 2 pesos, tendo mantido o título WBO dos pesos médios em 1990 e reinou como campeão WBC supermédio de 1992 a 1996. Ben foi induzido ao Hall da Fama Internacional do Boxe em 2026. O nome Ben não apenas carrega peso no boxe, carrega as cicatrizes, as histórias de guerra e o tipo de lenda brutal que apenas os guerreiros mais ferozes do esporte deixam para trás. Nigel Ben começou sua carreira profissional de boxe em 1987, alcançando 16 vitórias consecutivas por nocaute dentro do primeiro ano. Ele não era um técnico. Ele não era um dançarino. Ele era um destruidor. E esse apelido não foi dado levianamente. A taxa de KO de 83,33% de Ben o colocou entre os soqueus mais temidos de sua era. Suas lutas raramente chegavam à distância. 35 de 42 vitórias terminaram cedo, frequentemente de forma brutal. O homem conhecido como o Dark Destroyer não apenas derrotou oponentes, ele os quebrou. Ben foi parte de um confronto histórico quando lutou contra Gerald Mellon em 1995 em uma das lutas mais brutais e intensas já vistas. A luta terminou apenas em tragédia quando Mellon sofreu danos cerebrais extensivos depois que ambos os lutadores deram tudo de si por 12 rounds. Essa luta assombra o boxe até hoje. É um dos lembretes mais sérios do esporte sobre o preço que os lutadores pagam quando entram entre as cordas. Até hoje, os nomes de Nigel Ben e Chris Eubank Sr. estão sempre associados devido à rivalidade e ódio forte um do outro. Quando marcado para lutar, a dupla mal conseguia se olhar nas entrevistas. Nigel Ben lutou contra Chris Eubank em 2 ocasiões, com Ben perdendo a primeira luta e a segunda resultando em um empate. Hoje, a rivalidade entre Ben e Eubank acompanhou a linhagem de sangue, e Conor Ben e Chris Eubank Jr. compartilham o mesmo ódio que seus pais, que acompanha os 2 confrontos entre seus pais nos anos 1990. Então, quando Conor Ben entrou no ringue no Tottenham Hotspur Stadium, ele não estava apenas carregando um recorde de 24-1. Ele estava carregando 40 anos de história do boxe, uma rivalidade geracional com a família Eubank e um sobrenome que abre portas no esporte que a maioria dos lutadores nem consegue bater. Nascido em 28 de setembro de 1996 em Greenwich, Londres, Conor vem de uma origem privilegiada moldada pela ilustre carreira de boxe de seu pai Nigel. Passando 12 anos formativos de sua infância na ilha espanhola de Moray, Ben viveu com sua família em arredores opulentos, residindo em uma mansão luxuosa.
Apesar do luxo, a educação de Conor Benn foi caracterizada por lições de autossuficiência financeira instiladas por seu pai. Nigel Benn se absteve de fornecer apoio financeiro a Conor, ensinando-lhe o valor do trabalho árduo e independência. A família Benn se mudou para a Austrália, onde Conor encontrou seu chamado no boxe. Seguindo os passos de seu pai, a jornada de boxe de Benn fez a transição de sua carreira amadora bem-sucedida na Austrália para o palco profissional, onde rapidamente deixou sua marca. Com um impressionante recorde de 20 vitórias em 22 lutas amadoras, Benn fez sua estreia profissional aos 19 anos em abril de 2016, entrando no ringue na Arena O2 em Londres. Em sua luta de estreia, Benn enfrentou o oponente búlgaro Ivo Buanov e venceu por nocaute técnico no primeiro round. Sua ascensão pelas categorias foi turbulenta, pontuada por controvérsias antes de seu confronto marcado com Chris Eubank Jr. em outubro de 2022. Conor Benn retornou achados analíticos adversos para a substância proibida clofena em 2 testes separados conduzidos pela Associação Voluntária Antidopagem. Após os testes falhados, o British Boxing Board of Control proibiu a luta, e Benn subsequentemente entregou sua licença de boxe no Reino Unido. Sua carreira estava em ruínas. O nome Benn de repente carregava um peso diferente. Suspeita, escândalo, e o fedor de um legado potencialmente arruinado por um teste de drogas falhado. Mas ele voltou. Ed Hearn estava furioso quando o destruidor optou por assinar um contrato com o CEO do UFC Dana White. O promotor do boxe Matchroom apoiou Benn depois que ele falhou em 2 testes de drogas em 2022. E ainda afirma que até emprestou seu lutador para comprar uma nova casa e um Rolls Royce. Hearn apoiou Benn quando o resto do mundo havia dado por perdido. Ele lhe emprestou dinheiro. Ele construiu sua carreira do zero. E o que Benn fez quando a maior oferta de sua vida chegou? Ele saiu direto pela porta. O chefe do Boxe Matchroom ficou chocado quando Conor Benn, que havia levado de sua estreia profissional para 2 espetáculos de estádio contra Chris Eubank Jr., saiu para Dana White e Zuffa Boxing sem nenhuma ligação telefónica. 10 anos de parceria, empréstimos pessoais, lealdade através de escândalos de drogas e derramamento de carreira. E terminou com uma mensagem de texto e uma assinatura em um contrato Zuffa Boxing. Então, aqui estamos. A luta terminou. Os carros foram comprados. As postagens nas redes sociais foram curtidas, compartilhadas, capturadas em print screen e debatidas em cada canto da internet. A pergunta pendurada sobre tudo isso é simples. Conor Benn conseguiu tirar um dos roubos financeiros mais brilhantes na história dos esportes de combate? Ou Dana White conseguiu exatamente o que pagou? Vamos ver o que White disse quando perguntado sobre a performance de Benn. Dana White parece ser o único homem no boxe que estava realmente impressionado com a vitória de Conor Benn em Londres no sábado à noite. O chefe da Caixa Zuffa estava em Miami para o UFC 327, mas conseguiu ver a vitória por decisão arrastada de Benn sobre Regis Prograis na Netflix antes de chegar ao Casa Center, e ele sente que foi dominante do britânico. Perguntado por seus pensamentos após o UFC 327, ele respondeu: "Sim, assisti a luta. Acho que ele dominou. Dominou." Essa foi a palavra de White. Enquanto o resto do mundo do boxe estava se encolhendo, enquanto Ed Hearn estava bocejando à beira do ringue, enquanto Turki Al-Alshik estava deixando seu assento cedo, Dana White chamou de dominante. Se isso é crença genuína ou controle de danos calculado é uma questão que apenas White pode responder. Mas aqui está a coisa sobre Dana White. Ele não perde, ou pelo menos nunca admite. Chamar a performance de dominante era o único movimento que ele tinha. Admitir arrependimento do comprador em um signing de 15 milhões no primeiro evento seria um golpe catastrófico para a credibilidade da Zuffa Boxing antes mesmo de sair do chão. Benn venceu uma decisão unânime com 3 pontuações idênticas de 98 a 92 a seu favor. Mas com essa performance e no montante que reportadamente custou a Zuffa através de Turki Al-Sheikh para arrancar Benn da estrebaria promocional de Matchroom em um contrato reportado de uma luta no valor de 15 milhões. Executivos como Dana White podem ter arrependimento do comprador. E ainda assim, Benn já se foi. Seguindo a luta com Prograis, Benn não estará vinculado a uma empresa promocional, fornecendo a ele a flexibilidade de um status de agente livre. Ele pegou os 15 milhões, venceu a luta e desapareceu no pôr do sol como um homem livre. Livre para assinar novamente com Matchroom, livre para negociar com Zuffa por um contrato maior, livre para ir para onde quer que o próximo grande pagamento o aguarde. Benn concedeu que Zea estão no banco do motorista por causa da maneira como o trataram tão bem. Mas estar no banco do motorista e realmente ter um motorista em seu carro são duas coisas muito diferentes. Enquanto isso, Zuffa Boxing está seguindo em frente. Zuffa Boxing anunciou que Edgar Berlanga e Richard Sanichan se juntaram ao elenco da promoção. Berlanga é um campeão NAB supermédio 2 vezes que desafiou Canelo Alvarez. Hitchens é o atual campeão IBF dos pesos leves.
Ambos os homens eram anteriormente assinados com Matchroom Boxing de Eddie Hearn e são gerenciados por Kit Connolly, que também faz parte da equipe de Conor Benn. O padrão é inconfundível. White não está apenas assinando um boxeador. Ele está metodicamente invadindo a estrebaria de Erin, lutador por lutador, acordo por acordo. Ryan Garcia se tornou campeão mundial em fevereiro com uma vitória unânime contra Mário Barrios e foi vinculado a um confronto contra Benn. Garcia respondeu publicamente: "Estou dentro, Garcia versus Benn. Vamos fazer. Se essa luta acontecer, os 15 milhões que Zuffa gastou em Benn podem acabar parecendo uma pechincha." Um super fight de Benn versus Garcia na Netflix diante de uma audiência global poderia gerar múltiplos daquele valor e estabelecer Zuffa Boxing como um participante legítimo do esporte. Mas como as coisas estão agora, o placar se lê assim. Conor Benn sacou 15 milhões por uma única luta. Ele comprou uma Ferrari e uma Porsche na manhã seguinte. Ele postou tudo isso sobre a mídia social. Ele saiu como agente livre. Dana White disse que dominou. Lutadores do UFC estão abertamente questionando porque não conseguem uma fração do que um boxeador que nunca ouviram falar recebeu. E Eddie Hearn, o homem que emprestou dinheiro a Benn, o apoiou através de escândalos de drogas e o promoveu por uma década, foi fotografado bocejando à beira do ringue durante a performance. O mundo dos esportes de combate não vai esquecer esse por um longo tempo. Se acaba sendo lembrado como a aposta mais perspicaz de Dana White ou seu cálculo mal executado mais caro depende inteiramente do que acontece a seguir. Mas uma coisa é certa. Conor Benn, filho de Nigel o Dark Destroyer Benn, entrou no ringue carregando um sobrenome lendário e saiu carregando 15 milhões e as chaves para 2 novos supercarros. E em algum lugar em Miami, Dana White observou tudo se desdobrar e disse 5 palavras. Acho que ele dominou.